Olha, entre 2020 e 2025, o que vivemos foi muito mais do que uma série de crises. Foi, na verdade, o gatilho de uma mudança profunda e talvez irreversível na consciência humana. E esta é a história deste despertar, um fenómeno que vamos agora decifrar, passo a passo. Para entendermos esta transformação, vamos usar a metáfora do gigante adormecido. E o ponto crucial aqui é este: o gigante não é uma força externa. Não. Ele representa o potencial humano que estava ali, latente, dentro de cada um de nós. Uma capacidade imensa de crescimento que foi, de certa forma, forçada a vir à tona. Então a grande pergunta é: como é que este gigante acordou? Bem, foi através de um despertador completamente involuntário. Um choque global que abalou o mundo e, sem que ninguém esperasse, acendeu uma autêntica revolução interna. Ok, vamos recordar isto. Em 2020, o mundo foi atingido por uma série de choques, um atrás do outro. Primeiro, a pandemia, que nos confinou e nos fez sentir uma vulnerabilidade que não sentíamos há muito tempo. Logo a seguir, os lockdowns globais que simplesmente destruíram as nossas rotinas e nos confrontaram com a nossa própria impotência. E como se não bastasse, a previsão da maior recessão económica em quase um século. Saúde, relações, finanças, tudo foi atingido ao mesmo tempo, criando uma pressão imensa. E qual foi a primeira consequência inevitável deste despertar? Ao ser forçado a parar, o gigante deu o seu primeiro grande olhar para dentro. E o que é que encontrou? Uma crise da mente, em escala massiva e coletiva. E este número ilustra a dimensão do problema de uma forma brutal. A Organização Mundial da Saúde relatou um aumento impressionante de 25% nos casos de ansiedade e depressão em todo o mundo. De repente, a saúde mental deixou de ser uma questão privada de cada um para se tornar uma prioridade global, daquelas que não dá para ignorar. Foi um verdadeiro pedido de socorro do gigante. E em resposta a essa crise, claro, surgiu uma procura explosiva por novas soluções. Este gráfico do Brasil é um exemplo perfeito. Vejam só, um crescimento astronómico na procura por práticas integrativas. Yoga, artoterapia, aromaterapia. As pessoas não queriam apenas tratar os sintomas, a busca era por um equilíbrio holístico, algo que cuidasse da mente, do corpo e do espírito como um todo. Mas, à medida que o gigante abria os olhos, não olhava apenas para dentro. Começou também a questionar as próprias estruturas de trabalho e de vida que antes eram aceitos sem pestanejar. E essa reavaliação manifestou-se em dois fenómenos que abalaram o mundo do trabalho. Primeiro, a chamada grande demissão, onde milhões de pessoas simplesmente abandonaram os seus empregos em busca de algo melhor. E depois, a demissão silenciosa, uma forma de resistência mais subtil onde as pessoas decidiram fazer apenas o essencial, rejeitando de vez a cultura de esgotamento. Ambos são sinais de uma profunda insatisfação com o modelo tradicional. Agora, esta tabela é genial, porque resume tudo de forma muito clara. Vemos uma mudança fundamental do foco na acumulação, no ter, para o foco no propósito, no ser. A ética de trabalho mudou da exaustão para a procura de equilíbrio. O consumo passou a ser guiado por valores, por ética, e não apenas pelo preço. E a liderança? Bem, a liderança puramente hierárquica deu lugar à necessidade de apoio e reconhecimento. Esta é, no fundo, a essência desta mudança de consciência. Claro, uma consciência recém-desperta precisa de um novo kit de ferramentas, não é? Ferramentas práticas para se conseguir navegar tanto no nosso mundo interior quanto no mundo lá fora, que, convenhamos, ficou bem mais complexo. E estas são as ferramentas que surgiram. O que vemos é uma fusão fascinante entre ciência e espiritualidade. Práticas antigas como o mindfulness e o estoicismo foram redescobertas e, desta vez, validadas pela neurociência. O detox digital tornou-se essencial para gerir o nosso recurso mais escasso, a atenção. A abordagem passou a ser de facto integrativa, unindo mente, corpo e espírito como um sistema único. E, pela primeira vez na história, a tecnologia tornou-se uma aliada poderosa nesta jornada. A inteligência artificial funciona quase como um espelho objetivo. Chatbots ajudam a identificar padrões de pensamento, diários com IA analisam os nossos sentimentos e os wearables transformam os nossos hábitos em dados concretos, acelerando o processo de autoconhecimento de uma forma que nunca antes foi possível. Esta citação do psicólogo humanista Carl Rogers é fundamental. Ela lembra-nos que todas estas ferramentas, as antigas e as novas, servem um propósito maior, ativar um impulso humano que já existe para o crescimento e para a maturidade. A crise não criou nada novo, apenas libertou um potencial que sempre esteve lá. Ok, então o gigante despertou, olhou para dentro e encontrou novas ferramentas. Mas a jornada não termina aqui. Agora vem o desafio final, e talvez o mais crucial de todos. Como é que este despertar individual se traduz em mudança coletiva? E é aqui que enfrentamos a grande tensão do nosso tempo.
De um lado, há a necessidade profunda da jornada interior, de cura e autocuidado. Do outro, há a necessidade urgente de agir num mundo marcado pela polarização social e pela desigualdade. Como é que se equilibram estas duas coisas? Portanto, o ponto crucial é este. O verdadeiro teste a uma consciência desperta não é apenas alcançar a paz interior, é usar essa clareza para ir além do eu, para nos envolvermos no diálogo, para reconhecermos que os nossos destinos pessoais e coletivos estão interligados e, a partir daí, ajudar a construir um mundo mais justo. Esta análise mostra que uma transformação profunda está em curso. A questão já não é se o gigante acordaria, ele já acordou. A pergunta agora torna-se pessoal e direta. Qual será o próximo passo de cada um de nós?